Vamos para a resolução de uma questão agora falando sobre o Excel 2010, uma questão sobre planilhas de cálculo e também sobre fórmulas e funções. Questão sempre pertinente para as planilhas, porque boa parte das questões de planilhas, como do Excel, são referentes ao uso de fórmulas e funções. Vamos à leitura lá comigo então. Em uma planilha do Excel 2010, na sua configuração padrão, conforme é ilustrado na figura, será aplicada a fórmula igual soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, D2, fecha parênteses, barra, média, abre parênteses, A1, ponto e vírgula B4, fecha parênteses. Na célula D5, assinale a alternativa que contém o resultado obtido. Letra A, 9, letra B, 8, letra C, 10, letra D, 11, letra E, 12. E aí, primeiro, para resolver esse tipo de questão, nós vamos ter que entender o funcionamento tanto da função soma, dentro do Excel, como também o funcionamento de uma função chamada média, que também está identificada aí nessa questão. Então, para explicar direitinho, eu separei para vocês agora a função e a fórmula completa que ele pediu. Então, ele pediu para tomar como base essa planilha e essa fórmula, dizendo igual soma A1, 2 pontos, D2, fecha parênteses, barra, média, abre parênteses, A1, ponto e vírgula B4, fecha parênteses. Só para entender um pouquinho, nós temos duas funções nessa fórmula. E entre as duas funções tem uma barra. A barra significa divisão. Isso nos refere a entender que ele quer o resultado dessa função soma dividido pelo resultado desta função média. Olha a ideia, ele tem duas funções na mesma fórmula. A função soma ali e aqui a função média. E aí nós temos uma barra entre essas duas funções. Essa barra significa divisão. Então, primeiro eu vou ter que resolver essa função soma. Primeiro a gente resolve a função soma. Depois a gente vai resolver essa função média. E aí nós vamos ter que pegar o resultado da soma e dividir pelo resultado da média. A função soma, ela soma o resultado dos seus argumentos ou soma intervalos. E a função média retorna a média aritmética dos seus argumentos ou intervalos. Dentro das funções do Excel, se aparecer 2 pontos, como é o caso dessa função soma, apareceu lá 2 pontos, A1, 2 pontos, D2, 2 pontos identifica intervalo. Isso quer dizer que ele quer a soma da célula A1 até a célula D2, porque 2 pontos é intervalo, é de uma até outra e todas que estão entre elas. Já na função média, ele pediu média A1, ponto e vírgula B4. E o ponto e vírgula que está aqui na função média, ele separa os argumentos da função. Então, quando é ponto e vírgula, é a média, nesse caso, de A1, ponto e vírgula B4. É a média de A1 e B4. Não é A1 até B4. Quando tem 2 pontos é até, mas quando tem ponto e vírgula é e. Então, A1, ponto e vírgula B4 é a média de A1 e B4. Já na soma tem 2 pontos, então é a soma A1, 2 pontos, D2. É a soma de A1 até D2 e todas que estão entre elas. Bem, mas vamos devagarinho tentar matar a charadinha. Eu vou ajudando vocês aqui num passo a passo. Quer ver? Ó? Vamos separar direitinho aqui. Primeiro, vamos marcar qual é o intervalo que ele quer para a função soma. Então ele disse soma A1, 2 pontos, D2. Como identificar o intervalo? Pega a primeira indicação, nesse caso a célula A1, localiza lá na planilha, a coluna A, linha 1, e coloca um pontinho na parte superior esquerda. Tá aí. Depois do 2 pontos, D2. D2, localiza a célula da coluna D e da linha 2, é essa célula aqui. E nessa segunda indicação, que é D2, bota um pontinho na parte inferior direita. E agora liga esses pontos, fazendo o intervalo A1 até D2, e agora de D2 até A1. De preferência faz em linha reta, né? Porque aqui eu tentei usar o mouse para a gente fazer essa linha, ficou uma coisa meio esquisita, mas não tem problema. É A1 até D2, então esse intervalo compreende todas essas células que eu estou demonstrando para vocês aí. Então, na verdade, ele quer a soma de todos esses valores, que compreende o intervalo que vai lá da célula A1 até a célula D2. Todas que estão entre elas. Então é a soma de 1
mais 2, mais 3, mais 4, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Qual o resultado, então, da soma de todos esses valores indicados? Bem, o resultado da soma de todos esses valores é 24. Observa, 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10. Mais 2 dá 12, mais 3 dá 15, mais 5 lá deu 20, mais 4, 24. Quer dizer, dá 24 o resultado dessa soma. Então, o resultado de toda essa fórmula aqui, ó, desculpa, de toda essa função soma é 24. Então, vamos botar ali, ó, 24 é o resultado dessa soma. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer essa média, porque ele pede também aqui a função média, e entre elas tem uma barra. Mas eu vou separar aqui agora só para a gente ver o resultado dessa média. Depois a gente vai ter que fazer o resultado da soma, que deu 24, dividido pelo resultado da média, já que barra significa divisão. Então vamos primeiro fazer essa média aqui, ó. A média diz, acompanha comigo, A1 ponto e vírgula B4. Então nós temos que localizar primeiro a célula A1. A1 vale quanto lá? Ó? A1 vale 1. Ponto e vírgula B4. B4, coluna B, linha 4, vale 5. Então eu tenho que fazer a média só de 1 e 5. Porque quando é ponto e vírgula, A1 ponto e vírgula B4 não é intervalo de A1 até B4. Quando é ponto e vírgula é só esta e aquela outra célula. Então ele quer a média de 1 e 5. Qual o resultado da média aritmética de 1 e 5? Bem, vamos somar. 1 mais 5 dá 6. 6 dividido por 2 argumentos, que é o que ele tinha ali, só 2 células indicadas. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Esse é o resultado da média aritmética de 1 e 5. A média de 1 e 5 é 3. Então, agora eu tenho o resultado da soma, que é 24, e tenho o resultado da média aritmética, que é 3. Só que entre essas funções, observa comigo aqui, entre elas existe uma barra. A barra aqui aparecendo, ó, vou botar aqui uma barra. E a barra no Excel significa divisão. Então, o resultado da soma, que é 24, dividido pelo resultado da média, que é 3, quanto é 24 dividido por 3? Bem, 24 dividido por 3 é 8. Então, o resultado que eu vou encontrar para essa questão é aquele da letra B de Brasil, 8, porque aplicando essa fórmula, o resultado deu 8, e 8 eu encontro na célula B de Brasil. Tu entendeu como a gente chegou ao resultado 8? Isso é muito importante. Primeiro eu fiz a soma, só que a soma tinha 2 pontos, e 2 pontos é intervalo, então era a soma de A1, 2 pontos D2, A1 até a célula D2. Era a soma do valor 1, 2, 3, 4, 2, 3, mais 4, mais 5, que deu 24. Esse era o resultado da soma. Aí tinha uma barra. Ele pediu para dividir o resultado dessa soma pelo resultado da média aritmética A1 ponto e vírgula B4. A1 vale 1, B4 vale 5, 1 mais 5 deu 6, dividido por 2, para fazer a média, né? Então eu somei os dois valores e dividi por 2. Aí eu tive a média aritmética. 6 dividido por 2 deu 3. Então, eu tenho 24 como resultado da soma, 3 como resultado da média, 24 dividido por 3 deu 8, que eu encontrei na letra B de Brasil aí para a resposta dessa fórmula. Certo, pessoal? Questão importantíssima, porque tanto a função soma quanto a função média caem muito em provas de concurso e tu não pode esquecer como resolve a soma e como resolve a média aritmética, ainda mais as duas ao mesmo tempo, como a gente acabou de fazer. Certo, pessoal? Até a próxima questão, então.